aconteceu tudo isso a partir de uma preocupação do senhor. O senhor estava angustiado de que não daria conta, que com o pessoal que tem disponível hoje trabalhando lá, de dar conta desses espetáculos que já estão, inclusive, agendados aí para 2026. Aí o senhor chegou ao ponto de anunciar uma medida que é extrema, mas talvez a medida necessária para até chamar a atenção da situação, de que, olha, do jeito que está, com esse número de funcionários, não tem como a gente dar conta de toda a administração, de todo o funcionamento desses teatros, então nós vamos ser obrigados a fechar a agenda para 2026. Bom, e aí isso causou um rebuliço no próprio governo. É fácil pensar, né, Léo? Eu tinha um teatro, São Pedro. Fechou São Pedro, tínhamos aberto os 2 teatros. O João Antônio, que é o nosso diretor do Teatro São Pedro, foi deslocado para o Simões Lopes Neto. E aí tinha uma outra menina que veio do Teatro de Arena para cuidar do Olga Reverbel. Fizemos um novo rearranjo, porque isso não estava dando bem. O João ficou recebendo as pessoas nos 2 teatros, porque tem esses horários diferentes, dá para ele receber as pessoas. E a Michele, que cuida da parte técnica, ficou cuidando da parte técnica por trás nos 2 teatros. Agora, veja, quando eu tenho algum terceiro espetáculo, muitas vezes eu tenho na sala de música, ou terei no Teatro São Pedro no ano que vem, o que acontece? Não tem como o cara sair correndo dali até o Teatro São Pedro e voltar a coisa parecida. Ou seja, eu tinha um teatro, passei a ter 3. Portanto, eu tinha um diretor, eu preciso ter 3. Eu tinha uma equipe técnica, eu preciso ter 3. Que não é só abrir a porta e deixar o público entrar. Você imagina tudo que acontece num espetáculo. E mais, as pessoas que chegam, muitas pessoas não conhecem o teatro. Então tem que estar lá o João Antônio, tem que estar lá as recepcionistas para levar a pessoa. Eu tenho os cadeirantes. Os teatros todos têm espaços especiais para os cadeirantes. Né? Tem espaço para os obesos. Né? Às vezes o ar-condicionado não está funcionando muito direito. Às vezes tem algum... Então, o sujeito tem que estar ali o tempo todo atento, né, para acompanhar. Hora de saída, hora de entrada. Por exemplo, nós temos um contato com a IPTC, né? A IPTC, sempre que tem espetáculo, como hoje, às 20 horas temos espetáculo no Simões Lopes, a IPTC faz um atendimento especial na Rua Riachuelo, que é por onde se entra para esses teatros. Então ela coloca agentes da IPTC, né? Tem um espaço para os carros poderem parar, sobretudo o pessoal que vem de Uber ou vem de táxi, descer, tocar adiante. Quem vem com carro próprio vai um pouquinho mais adiante e entra no estacionamento do teatro. Nós temos 3 andares. Tem bastante espaço, né? Tem 3 andares de estacionamento, atende bastante bem a necessidade do público que vai. Ou seja, tudo tem que ser pensado para funcionar, para que o espectador ele quer ir assistir o espetáculo. Pronto. Né? Isso inclui o funcionamento do café, do teatro. Né? Então, também tivemos um cuidado de ter uma alocação de café. A gente conversou com várias empresas, né? E temos hoje uma alocação de café em que a responsável ela tem um cuidado. Em primeiro lugar, por uma questão do espaço central, nós não podemos ter exaustor, ou seja, eu não posso cozinhar. Eu não posso ter um fogão funcionando, a não ser que sejam esses fogões contemporâneos que não usam fogo. No caso do restaurante, ele é fora, né? Então ele daria... Não, ele é dentro do prédio. O restaurante... Perdão. O do Atos é fora. Mas eu tenho um café dentro. Café dentro, aí não dá para ter o exaustor. Não pode ter o exaustor. Então o que eu tenho? Ali as comidas têm que vir prontas. São esquentadas em forninhos, micro-ondas, coisas desse tipo. Né? Então ela tem que ter um serviço que tem que ser muito rápido, porque as pessoas vão chegando, elas querem comer a coisinha, tomar e já vão entrar. Sim. Então você tem assim, um concentrado num certo 20 minutos, meia hora. Tá, mas esse serviço do café, por exemplo, ele é um concedido? Sim, a empresa que foi aprovada fez um contrato conosco, pagam com um contrato. Tá, mas, professor, vamos lá. O senhor está falando que, demonstrando aqui com exemplos, que é muito difícil com o pessoal que tem hoje tocar a agenda de 2026. Quantos funcionários existem hoje no total ali? 27. 27? Funcionários, total? 27 só. E o senhor acha que precisaria de quantos? Nós fizemos uma proposta de termos mais 20. Mais 20. Esses funcionários teriam que ser contratados por concurso público ou tem outra modalidade? Nós temos 2 modalidades. O ideal, até porque, veja, a Contadoria Geral do Estado, que controla a todas as instituições do Estado,
ela entende que aquilo que eles chamam de operação fim, iluminador, sonorizador, tem que ser por concurso. Tá? No entanto, há uma posição do governo do estado que prefere fazer contratos por terceirizados. Tá. Ou, eventualmente, você pode fazer contrato por mês, por empresas pequenas. Qualquer solução serve, desde que você tenha a responsabilidade das pessoas que vão trabalhar lá. Então, a outra alternativa que nós encontramos, a cedência de funcionários da estrutura do estado, sobretudo com as empresas que foram cessadas, que foram encerradas. Ficou muita gente de altíssima competência, de altíssima qualidade, ficou meio encostado aí em algumas secretarias. Então, ao longo dos anos, a gente fez um acompanhamento de chamar certas pessoas, nós identificamos que podiam ser pessoas que poderiam colaborar conosco. Vocês conseguiram chamar essas pessoas? Sim, nós conseguimos ter. E aí vem outra novela. A legislação vigente diz que não podia haver essa cedência. Parece que a Fundação Teatro São Pedro é uma coisa à parte da estrutura do governo do estado. Nós conseguimos, de toda maneira, trazer algumas pessoas, mas veja, estes funcionários tinham uma perda muito grande de salário. Não, aí é difícil. E eles vinham. Vinham mesmo assim? Vinham, porque uma das perguntas sempre que a gente fazia é: se você gosta disso aqui, você vai... E as pessoas iam para lá, ficavam lá e adoravam trabalhar lá dentro do teatro. E diziam: não, a gente abre mão para vir para cá. Agora, depois de 2 anos e pouco de uma briga, nós conseguimos passar um projeto de lei que corrigiu essa aberração. Né? Aliás, tivemos aprovação unânime na Assembleia Legislativa, por óbvio, né? É uma loja. Então, as pessoas hoje podem ser cedidas para a fundação sem perda dos seus ganhos, né? Mas a gente tem esse cuidado extremo. Eu não estou querendo quantidade, eu preciso ter qualidade e especificidade das funções. O senhor citou exemplos muito específicos, né, de pessoas que precisam entender, advogado, contador, administrador. Porque, veja, eu tenho um contador. E cada espetáculo gera um processo que tem que receber dinheiro, pagar dinheiro, emitir guias, dar quitações. Nós temos uma plataforma que vende os ingressos. Fizemos um concurso público, uma licitação, né? Porque já tivemos casos antes do Teatro São Pedro fechar, antes da Covid. A gente chegou a ter uma tentativa de assalto e um assalto na bilheteria do teatro, a nossa funcionária. A bilheteria ficava lá no lado de fora, junto ao prédio do Tribunal de Justiça. Nós trouxemos isso para dentro do prédio, para dar segurança, porque o assalto é para levar R$40. Sim, porque cada vez menos usando o dinheiro para comprar. E aí, durante a Covid, a gente acabou adotando, né, o sistema online. Claro. E hoje, claro, algumas pessoas mais idosas têm alguma dificuldade, então a gente tem um acompanhamento. Se as pessoas fazem uma reserva, chega um pouquinho mais cedo, e a Lina está ali acompanhando, faz um atendimento sem problema nenhum. Tá, mas, professor, vocês têm um cálculo de quanto custaria esses 20 funcionários a mais? Atendendo a tudo, nós fizemos 2 projetos. Num projeto ideal, nós chegamos a 2 milhões e pouco. Num projeto mínimo... Mas 2 milhões e pouco por ano? 2 milhões e pouco por ano, tá. E no projeto do mínimo, nós estamos a 1 milhão e pouco, 1 milhão e 800. 1 milhão e 800 mil por ano, seria possível ter esses funcionários? Sim. Tá, uma dúvida que me ocorre agora. Parceria privada para isso não daria? Veja, isso é uma decisão do governo. Se o governo tomar uma decisão dessa, mas antes disso, eu tenho que ter o quadro de funções e cargos, de toda maneira. Você criar isso? Eu tenho que criar quem eu preciso para fazer o quê, quais são as atribuições. Mas o senhor não conseguiu nem isso? Não, é isso que eu não consegui. O quadro de funções e cargos que eu tenho é o do tempo que o Teatro São Pedro foi retomado pela Dona Eva, depois da obra. Imagina. Que, aliás, nunca teve concurso para preencher nenhum cargo. Ou seja, o Teatro São Pedro nunca teve qualquer concurso. Como é que a Dona Eva resolveu o problema? Exatamente através da associação de amigos. Então, era a associação de amigos que contratava todo mundo. Mas assim, professor, eu até já vi o senhor se manifestar com relação à própria figura do governador Eduardo Leite como um agente político que gosta de cultura, que entende.
Como é que o senhor avalia, como é que o senhor enxerga esse momento, então, que o senhor não teve esse pedido atendido e em resposta, teve, inclusive, a exoneração do seu cargo? Que leitura que o senhor faz disso? O senhor fica um pouco decepcionado? Olha, eu várias vezes tive a oportunidade de conversar com o governador, porque, veja, desde que nós iniciamos a obra do prédio, nós iniciamos também os estudos para o pessoal, por óbvio. É um mínimo de princípio de planejamento. Se eu vou aumentar o espaço, eu vou precisar de mais gente. Não, e aí um parênteses, professor. Mesmo que nessa situação a gente não tenha o Teatro São Pedro, ele está fechado. Imagina e o pessoal todo do Teatro São Pedro eu puxei para os dois teatros. Quer dizer, aqui. Então, se tivesse o São Pedro... Bom, ia ser um caos. Não, aí já tinha parado tudo. Mas enfim, o senhor está falando sobre essa visão do governador. Então, várias vezes eu conversei com o governador e dizia, não, isso já está encaminhado com a secretária. Só vira um pouquinho o microfone assim, professor. Oi, perdão. Aí. O governador sempre dizia, não, isso já está encaminhado, conversa. E eu tentei inúmeras vezes, né, conversar com o pessoal, não só eu, na verdade, a secretária Beatriz Araújo tentou inúmeras vezes, nós tínhamos inúmeras reuniões para fazer o encaminhamento, sempre assim, não, nós estamos encaminhando, nós estamos estudando, vamos fazer uma reunião na próxima vez, e sempre eram reuniões não conclusivas. Né? Ou então a outra desculpa é, não, mas agora não pode contratar ninguém porque tem esse projeto todo dos acordos do governo estadual com o federal. Só que nós não podíamos contratar, mas outros setores podiam. Quando houve a reforma administrativa do Estado, há 2 ou 3 anos atrás, a Fundação Teatro São Pedro foi a única que foi excluída da reforma administrativa. Nós não entramos em nada. Os salários da Fundação são 3 vezes menos do que todos os salários de toda a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul. E 3 vezes menos que sentido? Assim? Literal. A legislação diz que um presidente de fundação é equivalente a um secretário de Estado. Sim. Tá? Você vê quanto é que ganha um secretário de Estado e me pergunta quanto é que eu ganho. Quanto é? 3 vezes menos. 3 vezes menos. E o pior não sou eu. O problema não sou eu. O problema é que todo mundo que está abaixo de mim ganha muito menos. Então, se agora, na proposta que nos foi enviada a última vez, nós aceitássemos, eu tenho funcionário que já ganha mal e ia ganhar menos ainda. Aí não dá. E quando eu não aceitei isso e devolvi à Secretaria de Planejamento, eu pedi uma reunião para tentar entender. Pode ser que tenha uma lógica que eu não entendi, eu estou pronto para discutir. Uhum. E eu nunca tive reunião. Tá, o 3 vezes a menos, você fala, é 1/3 de um salário de um secretário. Sim. Puxa vida. Tem aqui, eu vou recuperar as notas que o governo do estado enviou nas colunas, nas reportagens de GZH quando tratou desse caso. A primeira nota foi quando saiu a manifestação do senhor na coluna da Juliana Bublitz, avisando que decidiu suspender a programação do Multipalco para 2026. Vamos ler a resposta aqui a nota do governo do estado. Disse o seguinte: o governo do estado do Rio Grande do Sul informa que mantém diálogo permanente com a direção da Fundação Teatro São Pedro e com as demais instituições culturais do estado. As pesquisas técnicas da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão estão em tratativas para avaliar as demandas apresentadas pela Fundação, incluindo a atualização do plano de cargos e funções. O governo reconhece a relevância histórica e cultural do Teatro São Pedro e do Multipalco para o Rio Grande do Sul e reforça que busca soluções que conciliem as necessidades da instituição com o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e o equilíbrio das contas públicas. O Estado reafirma seu compromisso com o fortalecimento da cultura gaúcha e com a construção conjunta de alternativas que assegurem a continuidade das atividades culturais, sempre com responsabilidade administrativa e financeira. Essa foi a nota no dia em que saiu a coluna, no dia 13 de novembro, há 2 semanas atrás. E aí, nessa semana, veio a notícia da exoneração do professor Antônio Hofer do cargo lá de presidente da Fundação Teatro São Pedro. E aí veio mais uma nota que diz o seguinte: o governo do estado comunica que o presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antônio Hofer, nesta terça-feira, 25 de novembro, encerra seu ciclo à frente da instituição, iniciado em 14 de março de 2018, na gestão do governador José Ivo Sartori.
O Executivo Estadual agradece o trabalho e o empenho de Hohlfeld durante esse período. Em março deste ano, por exemplo, participou da inauguração do Teatro Simões Lopes Neto, marcando a entrega definitiva do multipalco em Porto Alegre. No mês seguinte, o governo do estado iniciou as obras de restauro e modernização do Teatro São Pedro. Nos últimos anos, o Teatro São Pedro recebeu aportes que superam 50 milhões de reais. Fabian Thomas, secretário adjunto da Secretaria de Cultura, responderá interinamente até a definição de novo presidente da Fundação, que deve ser gestor da área da cultura, a ser anunciado nos próximos dias. Bom, aí estão as notas. O que o senhor achou das notas? Olha, da parte do governador, ele foi, sem dúvida nenhuma, o governador que nos últimos anos mais investiu na área de cultura. E eu faço questão de dizer isso porque um episódio pontual não anula ou apaga tudo que foi acontecido antes. Seria injusto. E, inclusive, não explicaria por que nós estamos em obra. Quer dizer, nós estamos em obra por decisões, evidentemente, do governador, né? Por iniciativa da responsável pela pasta, que é a secretária Beatriz Araújo, mas foi uma decisão do governador, evidentemente. E o governador sempre frequentou o teatro, aliás, foi o governador que mais frequentou o teatro, e não estou falando do meu período de gestão, estou falando que eu acompanho a história do Teatro São Pedro há décadas como jornalista, e sempre visitou as obras, sempre acompanhou as obras. Então, ele fazia questão de ver o andamento das obras. Então, não é quanto ao governador que eu possa ter alguma queixa nesse sentido. O problema é que, por exemplo, no dia 1º de outubro, que foi a última vez que o governador, a meu pedido, foi visitar as obras do Teatro São Pedro, aqui está aparecendo as obras do Teatro São Pedro, está tudo guardadinho aí, porque nós estamos com a obra, a poeira é um horror, né? Veja aí, a plateia está vazia já, porque as poltronas foram todas tiradas, né? E então eu disse para o governador, estou preocupado com a questão do envio dos projetos, nós temos prazo. Ele disse, não, eu já conversei com o pessoal, eles vão tomar providência e devem falar contigo. Virou novembro e eu continuo esperando. Continuei esperando. E nós tínhamos prazo, quer dizer, quando eu vi que estavam sendo enviados os últimos pacotes de projetos de lei para a Assembleia Legislativa e o São Pedro não foi incluído, eu disse, bom... Aí chegou um ponto assim que se eu ficar calado, eu vou estar sendo omisso, conivente. Porque, veja, dá um alerta em novembro, dá tempo para tomar providência. E essa foi a intenção. E aí o caso não sou eu. Não é o caso, não sou eu. Se eu estou fora agora, o próximo administrador da fundação que assumir vai continuar tendo problema. Vai continuar tendo problema. Ou seja, o governo do Estado... A Secretaria do Planejamento vai ter que encaminhar alguma solução. Pode empurrar um pouco mais com a barriga, mas vai ter que dar uma solução para esse comprometimento. É impossível você ter uma estrutura 3 vezes maior e ter um corpo de funcionários absolutamente reduzido. Quando eu tenho alguém que tem direito a uma licença ou tirou um dia de férias, ou tira um período de férias, bate um pavor na gente, porque a gente tem que escalar alguém para tapar o buraco. Eu não tenho um substituto normal para nenhuma função. Quer dizer, todo mundo ali é praticamente além disso, insubstituível. Claro, nós estamos falando da estrutura nova. As pessoas tiram férias, as pessoas ficam doentes. Que todo mundo tem direito a isso, né? Claro. E o teatro funciona todos os dias. Quer dizer, mesmo quando na segunda-feira eu não tenho espetáculo, segunda-feira é o dia da folga, né, do corpo técnico, digamos, e artístico, eu não tenho... Na verdade, o pessoal às vezes está ensaiando, está preparando novos espetáculos, está corrigindo lâmpadas que queimaram, coisas desse tipo. Quer dizer, o teatro não para. Nós trabalhamos praticamente 7 dias da semana, 24 horas por dia. E a área administrativa, evidentemente, tem o ritmo também fundamental. Para mim é difícil de entender essa equação, porque é um contrassenso. Ao mesmo tempo que a gente sabe que o governador Eduardo Leite é um cara que gosta muito da cultura. E é ele que tem a palavra final para dar essa resposta que o senhor tanto quer. E não teve essa resposta. E eu tenho dificuldade de entender. Não sei se o senhor tem uma resposta. Bom, não é ele, mas no fim das contas acaba sendo ele, né? O responsável por essa definição. Por que não tem essa... Aí, para mim, é difícil responder porque eu estou envolvido diretamente nisso. Eu acho que daí cada um das pessoas que está acompanhando o caso pode tirar a sua avaliação. Eu tinha uma expectativa, exatamente, a minha nota foi muito clara nisso. Quer dizer, eu identifico o meu problema numa dificuldade de entendimento em relação à Secretaria do Planejamento, que é quem tem que tomar as providências.
E a ideia era essa, é um socorro ao governador. Né? Pois é, mas a decisão de exonerar o senhor pode ter sido tomada exclusivamente pela Secretaria do Planejamento? Não teria passado pelo Eduardo Leite também? Léo, aí eu não posso responder realmente a isso. Quem tem que responder é o governo do Estado. Né? E eu te confesso que eu não estou com essa preocupação em relação a mim ou coisa parecida. Não, eu sei. Eu estou preocupado agora, assim, é que bem ou mal, quem me substituir tenha condições, né, de encaminhar de alguma maneira esta questão. Quer dizer,